Os principais frigoríficos que operam na Amazônia possuem o compromisso de monitorar seus fornecedores diretos de gado, que são fazendas de engorda antes do animal ser abatido. No entanto, os fornecedores indiretos, ou seja, propriedades onde os bezerros nascem e crescem, também fazem parte dessa cadeia produtiva. Aperfeiçoar e ampliar o monitoramento é fundamental para assegurar que a carne bovina não venha de áreas desmatadas ilegalmente. Esta série de vídeos mostra os desafios para aprimorar o monitoramento das propriedades e os meios de reinserir os produtores de gado no sistema. Infelizmente, nesses últimos anos, a gente tem assistido ao acirramento dos conflitos fundiários em territórios indígenas e o aumento da vulnerabilidade desses povos, seja pela flexibilização de normas e regulamentações que incentivam a invasão desses territórios ou até mesmo pelo desmatamento e queimada que tem aumentado também nessas áreas. Além da ilegalidade de criação de gado dentro da terra indígena, há também legalidade no momento da transação comercial, já que se utiliza de lavagem de gado. E isso também é crime de falsificação. O que está dentro de terra indígena não pode ser legalizado, né? Até porque o que está dentro da terra dos índios é deles. Então não poderia ter uma atividade, né, o homem, o pecuarista, o produtor, não pode estar dentro de uma área que pertence aos índios. Então não existe legalização para isso. Muitas vezes elas saem dessas áreas como bezerros. Esses bezerros são vendidos por intermediários, às vezes mais de um intermediário, até chegar, né, a um abatedouro, normalmente uma grande empresa, que abate esse gado, sem saber a sua origem, porque hoje o monitoramento é feito somente com relação aos fornecedores diretos, mesmo havendo a promessa desde 2009 que os indiretos também deveriam ser monitorados. Então, essa morosidade do Estado em reconhecer e dar andamento a esse processo não pode afetar o direito dos indígenas sobre os seus territórios. Então, é importante que os mecanismos de monitoramento e controle de compras de gado restringam, sim, né, a compra de gados que são oriundos dessas áreas sobrepostas a territórios indígenas. Então, enquanto não houver alguma ação efetiva do governo para inibir esse tipo de prática ou regulamentá-la, penso eu que as ilegalidades continuarão existindo. Nós temos hoje uma fragilidade muito grande no cadastro ambiental rural, que é necessário para obter crédito, mas que, mesmo quando você registra um imóvel dentro de uma terra indígena, aquilo é permitido. Só posteriormente aquele é analisado e eventualmente cancelado. E é um erro. É muito óbvio que aquele cadastro não pode estar registrado naquela área, né? E mesmo quando não há o cadastro, você pode ter áreas, que acontecem várias vezes, que são invadidas, onde você tem o gado colocado naquela região, às vezes até esperando que no futuro, porque foi inclusive uma das promessas, né, de alguns governantes, que as áreas indígenas seriam revistas, né? Isso gerou um incentivo também muito grande para que elas sejam invadidas. E esse gado que está lá para poder obter a terra, também acaba entrando na cadeia. Quando eu estava no estado, a gente viu alguns cadastros ambientais rurais em terra indígenas, fraudulentos, né? E a gente cancelou esses carros, porque eles não podem nem ter cadastro ambiental rural dentro de uma terra indígena. Se você olhar o sistema de cadastro ambiental rural do estado, você vai ver que tem pelo menos 260 propriedades rurais sobrepostas a esses territórios indígenas. E quase 80% dessas áreas sobrepostas, elas estão principalmente naqueles territórios em fases iniciais do processo de regularização fundiário. Nesse caso específico de Mato Grosso, né, comentando desses cadastros que estão sobrepostos, a maioria deles são cadastros com mais de 400 hectares, ou seja, médios e grandes produtores que têm áreas sobrepostas a territórios indígenas. Então, por mais que o monitoramento dos diretos restringe a compra, de alguma forma esse gado que está sendo comercializado ali contamina a cadeia e acaba chegando de alguma forma a ser abatido e comercializado. Quem invade terra indígena não é agricultor familiar, certo? Não é. Ele não vai lá. Ele sabe que lá tem dono. Que antes do branco vir para cá,
para essa região, o indígena já existia. Então, o agricultor familiar ele tem uma consciência nesse sentido, que quem é dono é dono.